Olha, 8 horas e 34 minutos na manhã desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016. A Rádio Imprensa contribuindo com a democracia, ouvindo os candidatos, tanto a vice quanto a prefeito, no segundo turno das eleições. E é com alegria que nós recebemos nesta manhã o pastor Márcio Cândido, membro do PSD, vice na chapa de Roberto do Ório, do PTB. Num novo processo eleitoral, vem a Rádio Imprensa para falar desse momento. Candidato a vice, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Imprensa. Bom dia, Márcio Souza, bom dia, Lucas, pastor Dayan que me acompanha, o Wender que está aqui com a gente no estúdio, toda a equipe da Rádio Imprensa, em especial os nossos ouvintes, aqueles que fazem, os milhares de ouvintes da Rádio Imprensa que formam a nossa grande audiência. É sempre muito bom retornar aqui, eu já estava com saudades. Essa minha licença desse período todo, a gente tem essa paixão grande, né, por esse veículo que é o rádio e em especial a nossa Rádio Imprensa. Obrigado pelo convite, Márcio Souza, obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Bom, você compõe chapa hoje com Roberto do Ório, né? Até então se apresentando ao eleitorado como o novo, né? Um novo na política, um novo no projeto. Naturalmente o pastor Márcio também está na sua primeira disputa eleitoral, não deixa de ser um nome novo, né, nessa disputa. E aí é claro que as pessoas têm curiosidade em conhecer o novo. Quem que é de fato Márcio Cândido? Márcio, primeiro eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer a todas as pessoas, a todos os amigos que acreditaram no primeiro turno, nessa proposta do novo para a cidade de Anápolis, onde tem uma chapa encabeçada pelo Roberto, o Roberto Ório, o Roberto Naves, o Roberto 14 e o pastor Márcio Cândido. Obrigado mesmo a todos vocês que entenderam a nossa proposta, que compreenderam e passaram a entender que a ideia do novo seria melhor para Anápolis. E muito especial a Deus. Eu, enquanto servo de Deus, enquanto homem de Deus, enquanto pastor que sou, eu devo muito ao Senhor nosso Deus e agradeço muito a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. As pessoas que nos conhecem sabem, eu sempre militei na política enquanto cabo eleitoral, enquanto formador de opinião, enquanto cidadão que sou interessado pelo progresso e a estruturação dos projetos da nossa cidade. Quando eu e Roberto nos encontramos e apresentamos essa proposta, essa ideia de sairmos candidato a prefeito e vice, disputando um pleito eleitoral na nossa cidade, naquele bate-papo de conversa ali, o Roberto olha para mim e a gente brinca ali, ri e surge esse negócio. Rapaz, nós somos dois novatos no negócio, né? Como é que é isso? Então nós começamos a entender e visualizar e vislumbrar uma ideia de trazer algo diferente para a política napolitana. Uma política limpa, uma política ética, uma política respeitosa, aonde nós entendemos e compreendemos que Anápolis, que o povo de Anápolis, que a sociedade anapolina, que as pessoas que moram nessa cidade, que as pessoas que vivem nessa cidade, que as pessoas que trabalham nesta cidade e por esta cidade, estão acima de qualquer interesse. Isso é o novo, Márcio. O novo é quando você pensa não apenas em você, mas você pensa na coletividade. Isso é o novo. É quando eu coloco uma política aonde o interesse do povo está acima dos interesses pessoais. Isso é o novo. O novo é quando eu faço uma política para a coletividade e não para um grupo específico. Isso é o novo. O novo é quando eu faço uma política de propostas e não de ataques e de mentiras contra um ou outro determinado grupo. Isso é o novo. As pessoas que estão nos acompanhando, que entenderam isso, que compreenderam isso, e a grande maioria da cidade de Anápolis passou a compreender e entender, tanto é que estamos no segundo turno das eleições, passaram a entender isso. Fizemos uma campanha em primeiro turno com propostas. Fizemos uma campanha de primeiro turno, não apenas apresentando projetos, mas falando e conversando com a população e mostrando como que esses projetos tornam-se realidade. Não vamos simplesmente falar que vamos fazer, não. Falamos o que vamos fazer e mostramos como fazer. Tudo dentro de uma realidade, de uma verdade. Nada utópico, e sim em questões verdadeiras e reais. Não adianta, não resolve, a população ela não quer mais
que você mostre para ela o que vai transformar a cidade num paraíso, enquanto a própria cidade sabe que aquilo não seria possível. O que a população quer? Ela quer um projeto que seja viável, que seja possível e que atende a sua demanda, que atende a sua necessidade. Isso é ser o novo. Pastor Márcio, né, é claro que a cidade de Anápolis ela tem um diferencial e ela sempre cobrou a postura e a participação dos religiosos no processo político. E nesse segundo turno das eleições, o único pastor que faz parte do processo é o pastor Márcio Cândido, que hoje representa uma categoria importante. Anápolis é uma cidade até então tida como uma cidade cristã, a cidade dos evangélicos, né? E você carrega o título, né, de pastor. Isso pesa a que ponto? Como é que você vê esta responsabilidade entre os candidatos até o momento? Aí eu cito tanto os candidatos a prefeito quanto os vice. O pastor Márcio Cândido é ligado a uma denominação e tem, por parte de outras, também esta admiração. O que muda diante desse cenário? Mas a responsabilidade é muito grande para mim e, ao mesmo tempo, não é algo preocupante. É uma responsabilidade grande, porém não é nada preocupante. Por quê? A cidade de Anápolis ela é uma cidade religiosa. Nós temos na cidade de Anápolis um grande número. O índice de ateus em Anápolis ele é muito pequeno. Então, quando você, praticamente, é um número muito insignificante em termos de números, né? Mas as pessoas são importantes. Quando você pega os nossos dados, você vê muitos católicos, uma infinidade de evangélicos, pessoas espiritualistas, judeus. Nós temos uma comunidade árabe muito grande, muito forte na cidade de Anápolis. Ou seja, a cidade ela é religiosa. Eu não coloquei no meu material gráfico, no material publicitário de campanha, a palavra pastor Márcio Cândido. Ela aparece vice apenas Márcio Cândido. Por quê? Porque além de ser pastor, eu também sou administrador de empresas. Antes de ser pastor, eu tenho formações em gestão pública e gestão empresarial. Antes de ser pastor, eu sou radialista, jornalista e publicitário. Enquanto formação, eu estou gabaritado e preparado para exercer várias atividades. E entre elas, de ser um gestor público, de estar ao lado do Roberto comandando e apresentando propostas e trabalhos para o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, entre estas atividades, por fé, eu sou cristão, né? Eu tenho Cristo como meu Senhor, eu tenho Cristo como meu Salvador, eu tenho Cristo como aquele que dirige a minha vida. E tenho a Bíblia Sagrada como regra de prática e fé. Isso independente de qualquer situação. Agora, por ser membro da Assembleia de Deus, e por ela eu fui ordenado a pastor, você precisa de cumprir alguns requisitos, alguns princípios. Enquanto cristão, eu preciso de ter uma vida que condiz com os ensinamentos e com as orientações que Cristo nos deu. Agora, enquanto pastor, e não teria como eu ser pastor se eu não estivesse ligado a uma instituição religiosa, que no meu caso específico é a Assembleia de Deus de Madureira, eu preciso de zelar a mais por alguns princípios éticos, morais, princípios que norteiam e dão à pessoa lisura para que ele possa conduzir a sua vida. Ou seja, eu entendo e percebo que a cidade de Anápolis, quando ela dá crédito a um religioso, quando ela dá crédito a uma pessoa que recebe uma ordenação, seja ela de padre, de frei ou de pastor, ela está dizendo para aquele gestor o seguinte: olha, eu quero que você tenha capacidade, competência e preparo para dirigir a nossa cidade, mas você precisa observar os princípios pessoais que norteiam a sua vida. Como assim, Márcio? Eu acho que um pastor ele precisa, ele tem um entendimento melhor dos relacionamentos pessoais. Por exemplo, um pastor ele lida com pessoas, ele trabalha com gente. Ou seja, ele tem um entendimento a mais no que se diz respeito ao ser humano. Sabe, ele consegue compreender as necessidades humanas de uma forma mais intensa, porque ele precisa compartilhar da dor do próximo. E eu acho que uma pessoa, quando ela procura uma pessoa assim para ser o seu representante da política, ela está dizendo para ele: olha, eu quero que você seja, que você tenha esse entendimento
de olhar para o próximo um olhar diferente, sabe? E ele está buscando nesse gestor essas prerrogativas, essas características. Eu entendo assim que quando eu tenho essas características pelo ministério, mas além disso, eu não sou apenas pastor. Eu não vou olhar para as pessoas apenas com o olhar pastoral. Nós vamos além. Nós temos formação acadêmica para quê? Para desenvolver projetos e trabalhar com a nossa cidade de uma forma ética, respeitosa, porém com capacidade e com muita competência. Pastor Márcio, no primeiro turno das eleições, nós percebemos aí uma renovação do Poder Legislativo. A Câmara Municipal renova-se em 66%, trocando nomes históricos da política por nomes novos, Quer dizer, uma opção que o eleitor fez naquele momento ali buscando o seu representante para o Legislativo. E a gente vê também, por exemplo, o crescimento do Roberto Duório, que conseguiu superar nomes conhecidos da política, que participaram também no primeiro turno das eleições. Como é que a sua coligação analisa esse momento? É de fato um momento que o eleitor anseia por mudanças? O que é estudado partidariamente nessas questões? Mas eu entendo o seguinte: primeiro, eu acho que isso representa toda a beleza que é a democracia. A democracia, ela permite isso, e é algo muito bom, em que as pessoas possam se revezar no poder. Se dá a oportunidade a outras pessoas de contribuírem com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. O que nós percebemos é que o eleitorado, ele não quer mais aquela velha política. O eleitor, ele está buscando dar a oportunidade a outras pessoas que estão com a cabeça limpa, com a mente limpa, com o coração limpo, para poder tocar a nossa cidade. Então o eleitor já deu o recado. Eu acho que a gente precisa de compreender e entender isso. Qual que é a mensagem que o eleitor está passando para os seus representantes? Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, enchi, não quero mais isso. Sabe? O eleitor, ele foi para as ruas para pedir o impeachment da presidente Dilma. Ele foi para as ruas dizer que não quer mais essa política. Ele foi para a rua dizer que encheu dessa situação, que ele não suporta mais esse modelo corrupto, que ele não suporta mais esse modelo de toma lá da cá. Ele não suporta mais esse modelo que eu quero só para mim. Ele não suporta mais esse modelo em que a política é feita para determinados grupos. O eleitor deixou o recado dele nas urnas. E ele está dizendo o seguinte: esses novatos, entre aspas, que estão chegando, que eu não acredito que são tão novatos no sentido são novatos no sentido de mandato, são novatos no sentido de exercer o seu cargo público, mas são pessoas que vêm, de certa forma, apresentando ideias, apresentando projetos, apresentando pensamentos que possam mudar a forma de se fazer política e trazer uma inovação nova para a nossa cidade. Essas pessoas, elas vêm representando um grupo de eleitores, uma população que quer mudança. Agora, se esse grupo de vereadores, o Roberto sendo eleito, o Márcio vice, não corresponder à exigência e à demanda desse eleitorado, com toda certeza nós também seremos substituídos. Os políticos que estão chegando, o Roberto, ele consegue entender isso, o Márcio consegue entender isso. Espero que os vereadores que foram eleitos para esse mandato agora também possam compreender o recado que o eleitor deu. O recado do eleitor é: eu quero uma política dinâmica de resultados, e resultados rápidos. A máquina precisa ser modernizada. Nós vivemos uma geração que busca resultados imediatos. Antigamente, nós sabemos disso, a pessoa ela emitia um documento e mandava pelo correio, gastava ali 4, 5, 6, até 10, 15 dias para chegar. Hoje você redige uma carta e passa ela por e-mail, e em questão de segundos ela já espalhou. A notícia, você sabe disso, nós que somos jornalistas e sabemos, antigamente, os grandes veículos de comunicação, a informação ela saía de manhã e eles seguravam a notícia, seguravam a informação para poder emiti-la, para poder publicá-la somente à noite, no horário nobre do telejornal. Hoje não.
A notícia saiu, ela já tem que ser publicada imediata, porque senão alguém que presenciou, que viu, já coloca nas redes sociais e a coisa viraliza e esparrama. Ou seja, nós vivemos uma geração de pessoas que querem resultados rápidos, imediatos. A população não tem condições e não pode mais ficar esperando meses para poder ter um resultado. Ou seja, nós precisamos de fazer uma gestão que atende à demanda da sociedade de forma eficiente, de forma rápida e que ele tenha o resultado que ele está buscando o quanto antes. Você falava agora há pouco em redes sociais, e aí ela, de fato, cresceu muito. Como é que vocês estão analisando o uso das mídias sociais no processo eleitoral? E a gente vê gente que cria aí falsos perfis, né, no Facebook para fazer acusações aqui, acusações ali, outros que querem levar algumas mensagens subliminares. Tem contribuído, tem ajudado? Qual que é o olhar agora do processo eleitoral, no momento de campanha, para as mídias sociais? Mas toda ferramenta ela pode ser usada para o bem e para o mal. O que determina isso não é a ferramenta. O que determina é quem está com ela na mão. Os veículos de comunicação que nós temos, ele tem feito o seu trabalho e tem apresentado as coisas da forma que tem que ser feita. E as mídias sociais estão aí. O que acontece com as redes sociais é que ela tem acesso a todas as pessoas têm acesso a elas. E eu acho que contribui muito, sim. É um veículo que nós temos para levar a paz, para levar o bem, para levar informação até as pessoas, para discutir ideias, para apresentar pensamentos, para concordar ou para discordar. Agora, infelizmente, da mesma forma que existem pessoas de bem que utilizam essas ferramentas para informar, para orientar, para discutir, para chegar a conclusões, existem outras pessoas que a usam para o mal. Do mesmo jeito que uma pessoa publica verdade, a outra publica mentira. Da mesma forma que alguém utiliza ela para discutir pensamentos e chegar a uma conclusão melhor para todo mundo, eu tenho uma outra que tenta impor pensamentos. Então eu entendo e vejo que as redes sociais elas são importantíssimas nesse processo. Agora, essas pessoas que estão pregando mentiras, que estão levantando perfil falso para poder atacar as pessoas, o próprio eleitorado tem medido isso e tem dito, e tem falado de várias formas que não concorda, que não quer mais esse pensamento. E o grande interessante, o grande detalhe da rede social, Márcio, é que a mentira ela é descoberta muito rápido. Então a pessoa vai lá e faz um perfil falso, vai lá e publica uma mentira. Quando ele olha naquilo, que ele percebe que aquilo é enganoso, o próprio internauta, a própria pessoa que manipula, ou a própria pessoa que utiliza-se das redes sociais, ela de imediato ela já começa a verificar e fazer a sua própria investigação. Ela conclui que aquilo é falso, já deixa para lá. Você entendeu? Então, assim, você tem essa facilidade. E aquilo que as pessoas sabem, que elas querem, que elas buscam, elas têm agilidade para poder descobrir que é falso, que é mentiroso, que não procede. E aquilo que é verdadeiro, ela também verifica, vê que é verdade, que é correto, que é certo, sabe? E faz a sua opinião, constrói a sua ideia. E tanto é que as pessoas estão buscando a verdade, nós tivemos essa renovação gigantesca na nossa Câmara de Vereadores. E 2 candidatos, candidato a prefeito e a vice, que vão disputar o segundo turno e que tem chances reais de eleição. As pesquisas mostram isso, que estamos no caminho certo. Esse eleitor ele começa a verificar e começa a ver que ele não quer mais essa mentira. Então eu entendo que a rede social ela possui essas 3 vertentes. Ela publica, as pessoas publicam verdades, existem pessoas que publicam mentiras. Mas as pessoas têm também a opção de verificar se aquela verdade é realmente verdadeira e se aquela mentira é mentira. E aí ele tira a sua conclusão. O que é verdade ele fica. E o que é mentira ele descarta. Ele lança fora e tem mais um detalhe. E aí ele forma a sua opinião, porque o eleitor ele não está buscando uma pessoa mentirosa. Ele não está buscando uma pessoa que cria intrigas e que toca terror. Ele está buscando uma pessoa que traz solução. Ele está buscando uma pessoa que traz resposta. Ele está buscando uma pessoa que é verdadeira. Ele quer um representante ético, verdadeiro, um representante que tem preocupação de verdade e de fato com a sua cidade. Nós estamos há exato 10 dias
para o dia das eleições. Hoje é dia 20, no próximo dia 30 ocorrerá o processo eleitoral. Esse aí já vem de um primeiro turno, é claro, cansativo, exaustivo, de trabalho, de intensas caminhadas, reuniões. Dá para fazer uma análise, né, nessa reta final de campanha? Assim, nós fizemos lá, o primeiro turno foi de muito trabalho, mas nós fizemos mais de 1.000 reuniões, mais de 1.040 reuniões, andamos muito, fizemos várias caminhadas, conversamos com o eleitor, olhamos no olho das pessoas, cumprimentamos, pegamos na mão, firmamos trabalho junto com as pessoas, mostrando nossos projetos. As pessoas nos questionaram muito, muito mesmo. Eu acho que o resultado do primeiro turno, de nós termos passado para a segunda fase do processo eleitoral, foi justamente isso. Foi nós termos ido às ruas, entrado na casa das pessoas que nos receberam de muito bom grado, que nos receberam de coração aberto, pessoas que nos questionaram, pessoas que queriam conhecer o Roberto, saber realmente quem ele era, quem é o pastor Márcio, quem é o seu vice, e tudo isso nos trouxe, as pessoas conseguiram compreender e nós conseguimos passar a mensagem e eles entenderam que nós tínhamos o melhor projeto. Passamos para o segundo turno, hoje lideramos as pesquisas e continuamos com a mesma estratégia, com o mesmo trabalho. De quê? De conversar com o eleitor, de mostrar para ele que nós temos o melhor projeto para a cidade de Anápolis. E como é que isso foi feito, Márcio? Foi feito na rua, foi feito na praça, foi feito na casa das pessoas, foi feito nas empresas que abriram as suas portas para que nós pudéssemos conversar com os seus funcionários. Nessa reta final, nós estamos continuando ainda com esse trabalho. Por quê? Nós tivemos no primeiro turno um grupo de pessoas que votaram no nosso atual concorrente, pessoas que votaram no Roberto e no Márcio, pessoas que votaram no Pedro Canedo, pessoas que votaram no Valeriano, pessoas que votaram no Zé de Lima, pessoas que votaram no Hernani de Paula, que acreditavam naquele projeto. E pessoas que não votaram em ninguém. Márcio, então qual que é a busca de vocês? Nós queremos mostrar para o eleitor do nosso concorrente que nós temos a melhor proposta para a cidade de Anápolis. Nós queremos mostrar para o eleitor do Pedro Canedo, para o eleitor do Zé de Lima, para o eleitor do Valeriano, que nós temos o melhor projeto para a cidade de Anápolis. Agora, como é que isso é feito? É indo até ele, conversando com ele, mostrando para ele as nossas propostas, mostrando para ele aquilo que nós pensamos para a cidade de Anápolis, buscando a opinião dele. Porque às vezes, Márcio, as pessoas elas não conseguem entender isso. Eu acho que o melhor para Anápolis é isso. Mas a pessoa que está lá fala, poxa, Márcio, mas se você e o Roberto e você fazerem diferente, vocês caminharem por aqui, de repente vai ser melhor, essa proposta chega mais rápido. Entendeu? Então esse feedback do eleitor, da população, das pessoas é muito importante. E o Roberto tem ouvido essas pessoas. O nosso plano de governo, as nossas propostas para Anápolis, elas foram melhoradas, elas foram evoluídas durante esse período de campanha. Por quê? Porque nós tínhamos uma ideia, o eleitor veio, a população veio e fez o quê? E acrescentou, melhorou e fomos sensíveis a ouvi-las. Por quê? Porque você precisa atender quem realmente vive aquela situação. Eu justamente chegar nessa questão, ainda bem que isso vem mudando no Brasil inteiro, a figura do vice ela deixou de ser apenas figurativa. Até então o vice era uma figura que ficava ali apenas aguardando o momento e talvez nem precisava dele durante o processo. Hoje não, hoje o vice ele já atua. Por exemplo, nós temos um exemplo do governo do estado, onde o secretário de Segurança Pública é o vice-governador e ocupou outras secretarias importantes. Nós temos na presidência da República Michel Temer, que foi eleito na condição de vice com a presidente Dilma. Como é que você tem percebido isso nas ruas, né? A gente sabe hoje que o vice já consegue ser decisivo dentro de um processo. Como é que você tem recebido isso? Prova disso é que a Rádio Imprensa, inclusive, tem esse diferencial, assim como nós convidamos também o outro vice para poder estar aqui, justamente para que as pessoas o conheçam, porque nós entendemos que o vice hoje está cada vez mais envolvido com o processo e com o mandato que ele está exercendo. Mas, Souza, o trabalho em equipe, ele sempre foi importantíssimo. E quem soube, os grandes líderes que souberam trabalhar em equipe, tiveram grandes resultados. A política nossa, nacional, estadual e local, ela passa a ser o reflexo de tudo aquilo que as pessoas vivem, né? Ou seja, você vai jogar futebol, tem que ser em equipe. Não dá para fazer sozinho.
A vida em família, ela é em equipe. Todo mundo precisa de alguém que estende as mãos. Como diria o nosso amigo doutor Olegário, né? A pessoa, quando ela começa a andar, alguém tem que estender as mãos para ela. O que a população está querendo? Ela não quer mais um líder. E o Roberto entendeu isso. O Roberto tem pregado, e ele tem anunciado, e tem proposto que a cidade, ela não pode ser, a cidade não pode ver o prefeito como o único líder que ela tem. A cidade, ela precisa de ver e entender, e o Roberto prega isso, que ela é governada por pessoas, por líderes dos diferentes segmentos da cidade. Então, o vice, ele não passa a ter, nesse cenário novo, apenas o vice passa a ter importância. Não. O vice tem a sua importância, o vice participa do governo, e não é possível mais tocar uma cidade do porte, do tamanho da cidade de Anápolis, apenas como um líder. O que o prefeito ele passa a entender? E o Roberto compreendeu isso muito bem. Que para governar Anápolis, ele precisa do seu vice. Para governar Anápolis, ele precisa de uma equipe de secretariados competentes, preparados e capacitados. Ele precisa de uma equipe de diretores e de gerentes que atendam a demanda da cidade. Mas ele entende também que para governar a cidade de Anápolis, ele precisa das lideranças evangélicas, como os pastores. Ele precisa das lideranças católicas, com os padres. Ele precisa das lideranças classistas, que são os presidentes de sindicatos, de associações. O terceiro setor, ele passa a ser importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade. Não é possível mais, Márcio, governar a cidade de Anápolis sem o conselho de pastores. Não é possível mais governar a cidade de Anápolis sem a participação da ACIA, da CDL, dos sindicatos patronais e dos laborais. Não é possível mais conduzir a cidade de Anápolis sem a participação de toda a sua liderança. E o Roberto, ele entende e compreende que ele não é o único líder da cidade, e ele mesmo tem pregado e anunciado isso. Ele é um dos líderes. E nesse conjunto de participação, você tem a presença importante do seu vice. Como é que você conduz uma cidade, um estado, sozinho? Não é possível. Então eu queria deixar claro isso aqui para as pessoas, da importância de todos nós na condução dos destinos da nossa grande, bela, majestosa cidade de Anápolis. A gente percebe aí, Anápolis, nas últimas 3 gestões, vice acabaram assumindo. Nós tivemos lá no passado, Pedro Sayum, o próprio prefeito João era vice, substituiu, quer dizer, nós temos pelo menos uns 3 exemplos recentes da atuação do vice, a importância que ele tem dentro do processo. Quando eu me formei lá na minha casa, que eu fui lá pedir conselhos para o meu pai, para minha mãe, junto com a minha esposa, junto com o meu sogro e minha sogra, os meus cunhados, nesse processo eleitoral todo, eu reuni todo mundo e fui conversar com as pessoas para pedir para eles uma orientação se eu seria ou não candidato a vice. No meio daquele bate-papo, a minha mãe olhou para mim, que é minha mãe, esposa do pastor Matias, meu pai, uma missionária ordenada pela Assembleia de Deus. Ele olhou para mim e perguntou: você está pronto para ser prefeito de Anápolis? Eu falei: mãe, eu não vou ser prefeito, eu vou ser o vice-prefeito. Mas você está pronto? Você dá conta de ocupar essa função? Eu disse a ela o seguinte: mãe, eu ainda não fui, eu ainda não sou. Mas eu estou academicamente, por formação, por minha formação de administrador de empresa, por minhas especializações em gestão pública e gestão empresarial, por minhas formações em radialista, jornalista e publicitário, e teólogo e pastor, eu estou pronto. Márcio, e psicologicamente? Eu estou me acostumando com essa ideia toda. Só avisando, o senhor tem um minuto agora para as considerações. Porque né? não é fácil. Mas eu estou psicologicamente me preparando. E as pessoas a cada dia evoluem mais, Márcio. E nesse processo todo eu tenho evoluído. Ou seja, eu estou preparado, eu estou organizado para estar ao lado do prefeito Roberto durante os próximos 4 anos, para que nós possamos fazer uma belíssima gestão na cidade de Anápolis. Muito obrigado por vir, desejamos ao senhor um bom dia. Bom dia, Márcio Souza, e a todo eleitor
eu digo para vocês, continue avaliando o Roberto, continue avaliando o Márcio. Você que está indeciso, você que ainda não escolheu, você que está se preparando para escolher o próximo prefeito da cidade de Anápolis, nós nos colocamos à sua disposição. Passa o crivo na vida do Roberto, na vida do